Noite, professor Washington, sou aluno João Vitor Lima Muniz, do curso de Automação 1. Eu vou explicar sobre as escolas literárias, são o humanismo, o classicismo, o quinhentismo, o barroco no Brasil e arcadismo no Brasil. Bom, eu vou conversar sobre o humanismo. O humanismo foi uma escola literária que surgiu no final da Idade Média e marcou a transição para o Renascimento. Seu período abrange aproximadamente os séculos XIV e XV. O humanismo emergiu em um momento de transformação na Europa, com o declínio do feudalismo, o fortalecimento das cidades e o avanço do pensamento científico. O movimento foi influenciado pelo Renascimento e pela redescoberta das obras da Antiguidade Clássica, na Grécia e Roma, promovendo uma visão mais racional e antropocêntrica do mundo. Suas características principais são antropocentrismo, valorização da razão e do conhecimento, resgate da cultura clássica, uso da língua vernácula e crítica social e moral. Antropocentrismo o ser humano passa a ser o centro das reflexões, em contraste com o teocentrismo medieval. A valorização da razão e do conhecimento busca pelo saber por meio da observação e do estudo na natureza e das ciências humanas. O resgate da cultura clássica influenciou dos textos greco-romanos, especialmente dos filósofos como Platão e Aristóteles. O uso da língua vernácula. O latim começa a ser substituído pelas línguas nacionais, tornando a literatura mais acessível. Crítica social e moral. Muitas obras abordavam os temas políticos e sociais, destacando problemas da época. Os principais autores de obras do humanismo são Francisco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Erasmo de Roterdã. Francisco Petrarca, considerado um dos precursores do humanismo, escreveu sonetos e obras filosóficas. Giovanni Boccaccio, autor de Decamerão, uma coleção de histórias que retratam a sociedade de forma crítica e bem-humorada. Erasmo de Roterdã escreveu Elogio da Loucura, um contexto satírico que critica a corrupção da igreja e da sociedade. Temos o humanismo em Portugal, que em Portugal o humanismo se desenvolveu especialmente na prosa e no teatro. Um dos principais nomes foi Gil Vicente, considerando o pai do teatro português, autor de peças como O Alto da Barca do Inferno. Conclusão: o humanismo foi essencial para a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, preparando o terreno para o Renascimento e para o desenvolvimento do pensamento crítico e científico. Ele influenciou a literatura, a filosofia, a arte e até mesmo a política da época. Bom, vou falar agora sobre o classicismo. O classicismo foi uma escola literária que surgiu no século XVI, durante o Renascimento, e teve como principal característica a retomada dos valores da cultura greco-romana. Esse movimento ocorreu em um período de grandes transformações, como o fortalecimento do humanismo, a invenção da imprensa e as grandes navegações. Expansão do conhecimento das artes, impulsionada pelo Renascimento, valorização da razão e do equilíbrio em oposição à visão mística da Idade Média, influência da Antiguidade Clássica, com a busca pela perfeição estética e harmonia. Principais características são o racionalismo e equilíbrio, que é onde as obras buscavam a harmonia, a clareza e a lógica do pensamento. O antropocentrismo também, que o ser humano era o centro das reflexões, substituindo o teocentrismo medieval. Temos a imitação dos clássicos, onde os autores seguiam os padrões estéticos da literatura greco-romana. Temos linguagem rigorosa e refinada, que é o uso dos versos bem estruturados em métricas fixas, como sonetos, era comum. Temos temas mitológicos e bucólicos, que são muitas obras que exploravam a mitologia e a idealização da natureza. Temos o uso da razão na expressão dos sentimentos, que, diferente do exagero emocional do barroco, o classicismo expressava sentimentos de forma controlada e racional. Classicismo em Portugal. O classicismo chegou em Portugal no século XVI, influenciado pelo Renascimento italiano. O maior representante dessa fase foi Luís de Camões, autor de Os Lusíadas, uma epopeia que narra as viagens marítimas dos portugueses,
exaltando os feitos de Vasco da Gama e do povo lusitano. Principais autores e obras. Temos Luís de Camões, que criou os Lusíadas, que é um soneto e poesia lírica. Temos Sá de Miranda, introduziu o soneto e as formas clássicas na poesia portuguesa. Temos o Torquato Tasso, que criou Jerusalém Libertada, uma epopeia inspirada nas cruzadas. Para conclusão, o classicismo foi um movimento que trouxe equilíbrio, harmonia e racionalidade para a literatura, influenciando profundamente as artes e o pensamento da época. Ele abriu o caminho para as outras correntes literárias, como o barroco, que veio em seguida. Fala sobre o quentismo agora. O quentismo é a primeira manifestação literária no Brasil, ocorrendo no século XVI, período em que os portugueses chegaram ao território. Essa produção literária não tinha um caráter artístico, mas sim descritivo e informativo, sendo escrita principalmente pelos colonizadores e missionários. Contexto histórico. O Brasil era uma colônia de Portugal e servia como fonte de exploração econômica. A literatura era voltada para a descrição da nova terra e para a catequização dos indígenas. Os textos eram escritos por navegadores, cronistas e religiosos com objetivos políticos e religiosos. Principais características. Bom, as principais características do quentismo são a literatura de informação, que os textos que descreviam o território, a fauna, a flora e os indígenas. Temos a literatura de catequese, que foi produzida pelos jesuítas, tinha o objetivo de converter os indígenas ao cristianismo. Temos textos em prosa, que tinha predominância de cartas, relatos de viagens e sermões. Temos visão eurocêntrica, que os autores viam o Brasil sob a ótica dos colonizadores, muitas vezes idealizando a terra e os indígenas. Principais autores e obras: Pero Vaz de Caminha, Padre José de Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega. Bom, Pero Vaz de Caminha tinha uma obra que é Carta ao Rei Dom Manuel, considerado o primeiro documento escrito sobre o Brasil. O Padre José de Anchieta escreveu peças teatrais e poemas em português e tupi, voltados para a catequização. Temos o Padre Manuel da Nóbrega, que contava relatos sobre a vida dos indígenas e a atuação dos jesuítas no Brasil. O quentismo não pode ser considerado uma escola literária artística, pois tinha um caráter utilitário. No entanto, ele é fundamental para compreender os primeiros registros sobre o Brasil e a visão dos colonizadores sobre a nova terra. Falar agora sobre o barroco no Brasil. Bom, o barroco foi a primeira escola literária do Brasil, surgindo no final do século XVI e predominando no século XVII. Ele refletia as tensões entre os valores medievais e os valores renascentistas, gerando uma literatura marcada pelo conflito entre a razão e fé, pecado e perdão, e prazer e culpa. Contexto histórico. O Brasil era uma colônia de Portugal e vivia um período de exploração do açúcar no Nordeste. A Igreja Católica tentava reafirmar sua autoridade ao racionalismo do Renascimento, enfatizando o drama e o exagero nas expressões artísticas. Características do Barroco. Temos dualismo e contradição, linguagem rebuscada, jogos de oposições, cultismo ou gongornismo, conceptismo ou quevedismo, temática religiosa e moralizante. Bom, dualismo e contradição era o conflito entre corpo e alma, prazer e culpa, mundo terreno e espiritual. Linguagem rebuscada era o uso de frases longas, inversões sintáticas e metáforas complexas. Jogos de oposições era o uso de antíteses e paradoxos para expressar conflitos. Cultismo era a valorização da forma como linguagem ornamental e repleta de figuras de linguagem. Conceptismo era a valorização do conteúdo e do raciocínio lógico, com argumentação sofisticada. Temática religiosa e moralizante tinha uma forte influência da igreja, com textos que exaltam Deus e alertam sobre o pecado. Os principais autores de barroco no Brasil são Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Gregório de Matos era conhecido como Boca do Inferno, escreveu sátiras criticando a sociedade colonial, além de poesias religiosas e líricas. O Padre Antônio Vieira
autor de sermões persuasivos e conceptistas, como o Sermão da Sexagésima e o Sermão pelo Bom Sucesso das Almas de Portugal contra as de Holanda. O barroco brasileiro foi um reflexo das tensões sociais, religiosas e filosóficas da época. Ele marcou a literatura nacional com sua linguagem sofisticada e sua temática conflituosa, preparando o caminho para o arcadismo que viria a seguir. Falar agora sobre o arcadismo no Brasil. O arcadismo, também chamado de neoclassicismo, foi uma escola literária que surgiu no Brasil no final do século XVIII, influenciada pelo iluminismo e pelos ideais clássicos de equilíbrio e simplicidade. Ele foi uma reação ao exagero do barroco, trazendo a literatura mais racional, bucólica e voltada para a idealização da natureza. Contexto histórico. O período da mineração no Brasil, com o desenvolvimento das cidades como Ouro Preto e Mariana, influência do iluminismo, que valorizava a razão, o progresso e a ciência, movimentos da independência como a Inconfidência Mineira, que refletiam a busca por autonomia política. Características do arcadismo: temos aqui bucolismo, pastoralismo, racionalismo, fingimento poético, carpe diem e nutilia truncat. Bom, o bucolismo era a exaltação da natureza e da vida simples no campo. O pastoralismo era a idealização da vida rural com pastores e paisagens perfeitas. Racionalismo era a influência do iluminismo buscando equilíbrio e clareza. Fingimento poético. Os poetas assumiam pseudônimos inspirados em nomes da mitologia grega e fingiam viver no campo. Carpe diem. Ideia de aproveitar o momento sem preocupações excessivas. Inutilia truncat. Era a rejeição dos exageros barrocos, buscando simplicidade e objetividade. Principais autores e obras: Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Cláudio Manuel da Costa era considerado o marco inicial do arcadismo no Brasil. Tomás Antônio Gonzaga tem sua obra Marília de Disseu, uma coletânea de poesias amorosas. Basílio da Gama tem a obra O Uruguai, poema épico sobre a colonização e a destruição das missões jesuíticas. Santa Rita do Durão tem como sua obra aqui Caramuru, que é um poema épico sobre a história de Diogo Álvares Correia, um náufrago português no Brasil. O arcadismo marcou uma fase de transição para a literatura brasileira, trazendo ideias de simplicidade e racionalidade. Ele refletiu o contexto político e social da época, especialmente com os ideais iluministas e as aspirações de independência do Brasil. Bom, é isso, professor, meu vídeo.